Gado de couro branco, gado de couro negro. A diferença de cor afeta o conforto térmico do animal? Saiba na nossa capacitação tecnológica Lavoura, Pecuária, Floresta. Olá, pessoal! Nesta aula de hoje, nós iremos tratar do tema conforto térmico animal em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Meu nome é Fabiana Vila Alves, eu sou pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e trabalho na área de sistemas de produção sustentáveis, manejo animal. Nesse gráfico, Silva e colaboradores, nesse trabalho, eles mensuraram quais eram as temperaturas nas diferentes malhas de animais holandeses. Então ele verificou que em malhas negras a temperatura era muito maior do que malhas brancas e uma temperatura retal que beirava os 40 graus. Então isso é indicativo de animais pouco adaptados ao ambiente tropical, então ao ambiente quente. E se os senhores observarem na tabela 4 à direita, a faixa de onda mais a de 250 nanômetros, que é aquela considerada mais carcinogênica, ou seja, aquela mais propícia a tumores de pele, por exemplo, ela é aquela onde é mais absorvida, onde o coeficiente de transmissão é maior justamente na parte branca da pele. Então, tudo isso, quando nós falamos em raças adaptadas, em adaptabilidade ao calor, então como é importante a questão da raça e dos seus mecanismos e das suas características para poder enfrentar essas altas temperaturas. Então, como eu havia comentado, a espessura de pele também é muito importante na questão de troca térmica do animal com o ambiente. Então, se nós observarmos a raça Devon, uma raça criada em clima frio, uma espessura de pele muito maior do que, por exemplo, dos zebuínos. Então, quase 3 milímetros a mais de pele. Para o frio é bom, para o calor é ruim. O contrário é verdadeiro. Então, o zebuíno justamente sofre muito mais com o frio do que com o calor. A cor do pelame também, como eu já havia comentado, é muito importante. Por quê? Porque a cor do pelame, por uma questão simplesmente de característica óptica, então se há uma maior ou menor absorção e reflexão da radiação solar. Então, por exemplo, raças zebuínas, onde a cor do pelame é branco, o grau de absorção das ondas da radiação solar é muito menor do que num Aberdeen, onde a cor do pelame é preta. Então, praticamente a metade, absorve metade da radiação solar do que em uma raça de pelame preto. A mesma coisa a reflexão. Então, se ele absorve pouco, quer dizer que ele está refletindo muito. Então, essa energia, essa radiação solar não vai ser adquirida como forma de incremento de calor no organismo animal. Aqui está um outro quadro exemplificando alguns tipos de raças e pelagens que podem justificar a maior ou menor adaptabilidade das mesmas aos climas tropicais. Então, por exemplo, se nós pegamos uma raça Brahma com um comprimento de pelo, então um pelo muito curto, aonde ele reflete muito calor, uma reflexão de 240 quilocalorias por metro quadrado hora, eu tenho uma superfície de pele de 42 graus, que é considerado normal, e um aumento da temperatura retal de apenas 0,2 graus centígrados. Se eu observo, por exemplo, um Angus, onde eu tenho um comprimento um pouco maior de 10, uma reflexão de calor baixa, ou seja, toda essa radiação foi absorvida, como nós vimos no slide anterior,
a temperatura da superfície da pele já é 9 graus acima da temperatura do Nelore. E o aumento da temperatura retal é de 1,1 graus centígrados. Então, tudo isso, todo esse aumento, esse gradiente de temperatura vai implicar em quê? No animal ter que lançar mão de mecanismos muito mais eficientes e muito mais intensos para voltar à sua temperatura normal de homeostasia. Aqui em relação às glândulas sudoríparas, então como que essas glândulas sudoríparas diferem segundo o tipo de raça, segundo o tipo de animal que eu estou trabalhando? Então, por exemplo, em relação às glândulas sudoríparas, o diâmetro de uma glândula sudorípara de um bosíndicos, no caso aqui um sarriua, mas poderia ser um Nelore também, ela é de 69,4 micrômetros. Ela é praticamente quase o dobro de uma raça como, por exemplo, a holandesa. O diâmetro da glândula sudorípara, ele tem muita alta correlação com a quantidade de suor que essa glândula tem capacidade de armazenar. Quanto maior a capacidade, melhor vai ser a taxa e maior vai ser a taxa de sudação e mais eficiente vai ser a termorregulação desse tipo de animal. A mesma coisa nós podemos observar, por exemplo, para o comprimento e para o volume das glândulas sudoríparas de animais bosíndicos, sempre melhores em relação a bovinos holandeses. O número também, ele é diferente, então o número de glândulas sudoríparas por centímetro quadrado, ele é muito maior do que em bovinos Nelore do que em bovinos holandeses. Embaixo à direita, então, tem a exemplificação da forma das glândulas sudoríparas. À esquerda, de um bovino europeu toda enovelada e à direita, de um bovino zebuíno em forma de saco ou saculiforme, justamente com maior quantidade de armazenamento de água. Então, nós vimos como o ambiente, como a radiação solar, principalmente, ela age como fator estressante sobre o animal. E quais são os artifícios mais eficazes, então, para nós conseguirmos tentarmos reduzir o estresse térmico? Justamente reduzindo o ganho de calor, com a diminuição da carga resultante de insolação, e isso traduzido na prática com o oferecimento de sombra. Então, uma das tecnologias para se reduzir insolação é a sombra artificial ou a sombra natural. A sombra natural, ela é muito mais eficaz em diminuir o estresse térmico animal, porque além dela diminuir a radiação solar, ela é capaz de aumentar a umidade circunstante e diminuir a velocidade de vento. Então, tudo isso melhora a situação de conforto térmico e ambiental para esse animal. Eu também posso usar para reduzir o estresse térmico a maximização da perda de calor através da redução de temperatura do ar e do ambiente. Então, se eu reduzo carga de insolação, eu também sou capaz de reduzir temperatura do ar e do ambiente. Ou, se não, também promover uma maior perda evaporativa, como nós acabamos de mencionar, do calor diretamente pelos animais. Então, tudo isso vai favorecer essa troca de calor do animal com o ambiente. Então, esse é um estudo realizado, adaptado de Miller, aonde são elencados algumas 4 tipos de sombra, reforçando o que nós havíamos falado. Esses são sombras para bovinos leiteiros, mas se pode fazer também a inferência para bovinos de corte. Então, nós temos um tipo de cobertura em alumínio, em chapa galvanizada, árvores e sem sombra. Se os senhores observarem, a temperatura da pele nos animais que não têm acesso à sombra,
ela é 2 graus acima daqueles que tiveram sombra, a não ser em todos os exemplos. A frequência respiratória, ela é muito maior nesses animais que não tiveram sombra do que nos animais que têm acesso a essa sombra. E a temperatura retal também. Então, mostrando, reforçando o efeito benéfico do uso de sombra no controle do estresse térmico. Então, depois que nós falamos de estresse, que nós falamos de estresse térmico, que nós falamos de ambiente, nós vamos agora falar da ambiência. Então, ambiência, quando nós falamos em sistemas de integração lavoura-pecuária floresta, nós temos que falar em ambiência. Por quê? Ambiência é justamente essa inter-relação entre o animal e o ambiente. Então, quando nós falamos em ambiência, nós temos que falar em fatores climáticos, os mesmos fatores climáticos que imprimem o estresse calórico ao animal. Então, vento, umidade, temperatura e principalmente radiação solar. E justamente em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, onde eu tenho a presença da árvore, a árvore vai sim modificar o microclima. Então, modificando o microclima, ela modifica as variáveis que eu acabei de citar e ela modifica justamente, ela propicia, o sistema propicia um melhor ambiente para esses animais, uma melhor condição térmica para esses animais. Então, o componente arbóreo, ele vai condicionar diretamente o sombreamento e esse sombreamento, ele nunca vai ser igual. Por quê? Vai depender, por exemplo, da espécie que eu estou usando no sistema de integração, do arranjo espacial, então da distribuição das árvores, da distância entre os renques, do espaçamento, da orientação de plantio, se é leste-oeste ou norte-sul, da idade das árvores, e isso está altamente correlacionado, diretamente correlacionado com a altura das mesmas e com a densidade de copa e com o manejo que eu vou fazer com essas árvores. Então, como que eu vou fazer a desrama, como que eu vou fazer o desbaste. Aqui são apresentadas algumas fotos de sistemas de experimentos nossos da Embrapa Gado de Corte, em ambiência, em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, para os senhores verem como difere o ambiente visualmente, já pode ser observado segundo o espaçamento que é orientado na área. Por exemplo, nós temos espaçamento de 14 metros, nós temos espaçamento de 22 metros e nós temos um sistema onde são utilizadas árvores nativas. Cada sistema, obviamente, cada tipo de arranjo vai imprimir um certo tipo de ambiente a esses animais. Então, a combinação das diferentes espécies, arranjo espacial, densidade de plantio e época do ano que nós avaliamos nesses sistemas, eles nos trazem alguns dados muito reais. Então, nós temos a diminuição de 26% a 61% na velocidade do vento, segundo essas variáveis citadas. Nós temos a diminuição, e talvez esse seja o ponto mais importante desses sistemas, e que justamente eles são considerados sistemas termicamente confortáveis, porque nós temos a diminuição de 2 a 8 graus da temperatura ambiente, temperatura do ar, dentro à sombra, nesses tipos de sistemas de produção. Com uma diminuição de 30% da carga de calor radiante e de até 80% da radiação solar. Nessas figuras ilustradas por Silva, então é para exemplificar como que o tipo de árvore que é utilizado vai imprimir um certo tipo de ambiente ao sistema produtivo. Então, se eu uso, como na figura inferior,
árvores mais retilíneas, de fusto, como por exemplo o eucalipto, a minha área de sombra vai ser muito menor do que em árvores, por exemplo, nativas, onde eu tenho copas mais globosas e maior projeção de sombra. Nós temos que pensar que o que às vezes é bom para o animal, então áreas de sombra muito maiores, podem ser prejudiciais à forragem, porque a forragem precisa de radiação solar para ter o seu crescimento potencializado. Então, o que pode ser bom para o animal pode não ser tão bom para a planta, para a forrageira. Então, encontrar esse equilíbrio também é importante. Essa é uma foto ilustrativa, então, de como os animais procuram a sombra. Então, aqui são animais da raça holandesa, embaixo de uma sombra, esse é em Minas Gerais, embaixo de uma sombra única, num pasto, e justamente, provavelmente, eles estão ali tentando dissipar o calor que eles adquiriram do ambiente. Então, por exemplo, na figura à esquerda, nós temos o exemplo de uma espécie arbórea como o pinus, esse é no sul do Brasil, onde eu tenho uma alta modificação quantitativa, ou seja, onde eu tenho um bloqueio muito grande da radiação solar em questão de quantidade, mas eu tenho uma baixa modificação qualitativa, ou seja, eu deixo passar ondas que são potencialmente aquecedoras do ambiente circunstante. É o contrário do que a foto da direita nos exemplifica, onde eu tenho árvores compostas por espécie pelo eucalipto, onde eu tenho uma baixa modificação quantitativa com alta modificação qualitativa. Esse é um exemplo de medidas tomadas no nosso experimento aqui na Embrapa Gado de Corte, onde os senhores podem observar que aqui foi feito o cálculo do ITGU. O ITGU é um outro índice, é o índice de temperatura de globo negro e umidade, que é um índice indicador de conforto térmico animal. Então, nós fizemos esse cálculo para o ILPF1, que seria o espaçamento de 14 metros, o ILPF2, então um sistema com espaçamento entre árvores de 22 metros, um espaçamento mais largo, e no ILP, onde nós temos um sistema de produção com árvores nativas. Em menor quantidade, nós temos aqui, falamos em 5 árvores por hectare, mais ou menos. Então, a linha em cima, a curva em cima, é o ITGU do ILP ao sol, ou seja, uma pastagem, um sistema de produção com pouca árvore e pouca sombra. Então, esse meu índice de conforto, ele é muito maior do que, por exemplo, na linha azul, onde eu tenho um espaçamento menor, caracterizando maior sombra e menores temperaturas. Essa outra tabela nos traz, somente para exemplificar, então, a consolidação de índices. Vejam bem que é de agosto a outubro, então nós estamos falando de inverno no centro-oeste, e onde foram medidos, sempre no sistema com 14 metros, com 22 metros e com árvores nativas, alguns índices de conforto térmico. No caso do ITGU, nós temos que nos dois sistemas, o de 14 e o de 22 metros, com eucalipto, nós temos uma situação de alerta, ou seja, esse índice indica potencial estresse térmico aos animais. Já no sistema com árvores nativas, onde nós temos poucas árvores, ou seja, sombra insuficiente, nós temos uma situação de perigo. E isso eu ressalto no inverno, nós não estamos falando de verão. Então, somente para ilustrar mais uma vez e para deixar claro a importância da inserção de árvores nos sistemas produtivos para a manutenção do conforto térmico animal. Então, como considerações finais, então nós temos que o ILPF
entendido como integração lavoura, pecuária, floresta, ou seja, os sistemas onde existe a floresta podem ser eles tanto o ILPF quanto o IPF, o silvopastoril, eles exibem melhorias consistentes de ordem agronômica, zootécnica, socioeconômica e principalmente ambiental. Então, um animal mantido e criado em sistemas onde a árvore ela é inserida, eles vão ter, com certeza, um maior conforto térmico, vão poder expressar o seu comportamento animal natural, não vão apresentar mudanças fisiológicas e ruminais, vão ser mantidas a sua produtividade, a qualidade da carne, e entre outros. Obrigada.